sistema vai contar a quantidade de objetos que passa da esquerda para a direita, entrando, e da direita para a esquerda, saindo. Quando chegar em 5, esse LED branco que tem aqui, ele acende. 1, 2. Se bem que eu não sei quantos tinham antes. Agora 5. Estava zerado mesmo. Então, chegou em 5, o LED acendeu. Vou botar aqui mais 6, 7, 8. Agora eu vou começar a tirar os objetos de dentro. Agora da direita para a esquerda. Tiro 1, tiro 2, 3, 4. O LED apagou. É igual ou maior que 5 que o LED acende. 3, 2, 1, 0. O que é que acontece se eu continuar tirando? O registrador vai estourar e ele vai para 255. Aí o LED acende, certo? Como esperado. Eu vou agora apagar o LED botando um objeto. Ele está em 255, quando eu botar um objeto, vai para 0. O registrador estourou. Vou botar agora 5 objetos. Ele está em 0. Para testar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Então está funcionando perfeitamente. Então o sentido entrando, como vocês viram no vídeo, é esse. E o saindo é esse. Esse sensor, ele dá nível lógico 0 quando ele detecta o objeto. E nível lógico 1 se ele não detecta o objeto. Significa que nesse momento aqui estaria 1, 1 e 1. Aqui daria 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. No meu programa, eu só considerei o seguinte, que assim que o objeto chegar aqui, ele já conta como se tivesse entrado. Eu não vou analisar todo o movimento. Isso é só para uma questão de simplificação desse projeto. Na verdade, esse projeto está simplificado, daria para fazer bem mais funcionalidades. E o saindo, vou considerar que quando o objeto chega aqui, ele já conta como se estivesse saindo e já subtrai do estoque. Primeira coisa que tem que analisar é se o movimento aqui dá a ideia de que o objeto está entrando ou se está saindo. Então, se o S1 for igual a 0, significa que o objeto provavelmente está entrando. E se ele tiver aqui o S3 for igual a 0, ele está saindo. Isso é a primeira coisa que eu testo aqui, ó, S1 e S3. Enquanto S1 for igual a 1 e S3 for igual a 1, significa que não tem nada em cima aqui do sensor. Se S1 for igual a 0, ele vai fazer todo um fluxo de dados aqui para verificar se o objeto realmente vai fazer esse movimento de entrada. Se o S3 for igual a 0, ele vai começar a testar para ver se realmente o objeto vai fazer todo esse movimento aqui de saída. Na entrada, assim que ele fica nesse estado, ele vai ficar esperando que isso ocorra. Então isso aqui é esse loop aqui. Ele vai ficar esperando que S2 fique igual a 0. Só que enquanto isso, enquanto S2 fica igual a 0, eu também tenho que testar se S1 vira 0, ou seja, como se isso fosse e voltasse, ou se S3 vira 0. Se S3 virar 0, é como se tivesse algo desse tipo. E aí, claramente, isso será um erro. Então, ele tem que fazer esses 3 testes. Ele só passa para o próximo estágio, para o próximo passo do programa, se S1 for igual a 0, S3 for igual a 1, dizendo que não tem nada, e S2 passar a ser nível lógico 0. Enquanto S2 não passar a ser 0, indicando que houve esse movimento, ele fica travado nesse loop interno aqui. Certo? Em qualquer caso de erro, ou seja, disso vir até aqui e voltar, ou daquele outro caso que eu mostrei de ter no S1 e no S3, ele volta para o início, aqui para o principal. Entre o início e a rotina principal tem as configurações iniciais, que antes não tinha. Em seguida, quando ele chega aqui, né, com S1 igual a 0, S2 igual a 0, ele fica esperando que S3 fique igual a 0. Então ele está aqui. Ele fica testando. S2 tem que estar igual a 0, S1 tem que estar igual a 0 e fica esperando justamente S3. S3 ficar 0. E se por um acaso esse objeto der ré, tipo, se S2 for igual a 1, se o objeto sair de cima de S2,
ele volta para o início não, para o principal, ok? Na hora que o objeto chega aqui, que fica 0, 0 e 0, aqui 0, 0, 0, ele incrementa o número de objetos que está no estoque, enfim, e depois ele testa. Se o número for maior ou igual a 10, ele liga o LED, se não, ele apaga o LED e volta para o principal. Esse outro movimento da direita para a esquerda segue exatamente a mesma lógica. A única diferença é que ao invés de incrementar, ele vai decrementar o número de objetos no almoxerifados. Se vocês quiserem aperfeiçoar esse programa, tem margem a fazer muita coisa. Por exemplo, caso o número de objetos seja 0, impeça de ser decrementado. Nesse programa como está hoje, se o número for 0, aqui número de objetos, e ele decrementar mais uma vez, ele vai estourar o registrador e vai virar 255. A mesma coisa no incremento. Se ele chegar em 255 e tiver mais uma incrementada, ele vai estourar o registrador e vai voltar para 0. Então esse seria o primeiro aperfeiçoamento que vocês poderiam fazer nesse projeto. Mas que por uma questão de tempo e para a gente implementar isso aqui rapidamente, eu não vou fazer aqui, certo? Vamos passar agora isso para o MPLAB. Na verdade, antes de começar a implementação no MPLAB, temos que definir algumas coisas. Hoje vamos começar a mexer com a eletrônica. Vamos descer o nível. Descer o nível não quer dizer que vamos falar palavras de baixo escalão, não. Estou dizendo, vamos trabalhar mais perto da eletrônica. Quanto mais baixo o nível, mais a nível do hardware nós estamos. Aqui está o chip do 16F628, né? Na verdade a pinagem dele é a mesma para o 627, 628 e 648A. E aqui na folha de dados, na página 4, temos a pinagem dele. Alguns pinos eu vou detalhar mais na frente na hora de gravar o PIC, tá? O pino 4, 5, 14, 13 e 12. No momento nós vamos definir quais pinos serão os sensores e qual pino será o LED. A princípio eu selecionei, por uma questão de layout na montagem do protoboard, para facilitar esses pinos mais desse cantinho aqui do PIC, que seria o RB4, o S1, RB2, o S2, o RB3, o S3 e o RB1 sendo o LED. Mas temos que verificar se realmente esses pinos podem ser utilizados como entrada e saída. Nem todos os pinos podem ser utilizados como entradas ou saídas digitais. Por exemplo, eu sei que o RA5 ele não pode ser uma saída, ou seja, eu nunca poderia ligar um LED no RA5. Ele nunca vai acender. Para isso, eu venho aqui na folha de dados, logo em seguida vai ter uma tabela falando de todos os pinos. Vamos ver se os que nós escolhemos podem ser. O RB1, está dizendo aqui, é uma porta de entrada e saída bidirecional. Para nós, neste momento, só importa saber disso, que ele é bidirecional. O RA5, só mostrando o que eu lhe disse, ó, o RA5 aqui em cima, está dizendo aqui, ó, porta de entrada. O RB2 é uma porta bidirecional de I/O, RB3 também, e o RB4 também. Mas na frente, na verdade, vamos detalhar um pouco mais, tá? O circuito de cada porta. No momento, só precisamos saber que o RB1, 2, 3 e 4 podem sim ser usados para ler sensores e para acender LEDs. Agora sim, eu vou lá no MPLAB. Melhor, vou voltar lá para a folha de dados para mostrarmos como funciona o port B, certo? Na aula anterior, nós vimos que a memória de dados é dividida em uma área de registradores de uso especial e outra área de registradores de uso geral. Na última aula nós vimos o registrador status. Hoje nós vamos ver o registrador port B e o tris B, certo? O port B está eletricamente conectado diretamente aos pinos do PIC. Então, ele pode ser configurado para ler o nível lógico que está lá no pino ou escrever o nível lógico no pino, né? Se for um microcontrolador de 5 volts, esse nível lógico será representado pelas tensões 0
e 5 volts. Se for de 3.3, 0 e 3.3. O TRIS-B é o registrador que vai dizer que pinos do porte B serão entradas e quais serão saídas. Eu vou voltar lá na pinagem do microcontrolador para vermos aqui. Então o porte B está aqui embaixo, deixa eu circular. E o porte A está aqui em cima, certo? Porte A, porte B. Vamos usar somente o porte B nesta prática. Como é que funciona o TRIS-B? Vou aqui na folha de dados mostrar como está descrito aqui, mas o funcionamento dele é realmente bem simples. Aqui está o circuito elétrico do porte B. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o circuito elétrico, mas algumas coisas ficam bem óbvias aqui, quem já apagou circuitos digitais e eletrônica. Por exemplo, tem um diodo para o VDD e um diodo para o VSS. Esses diodos são diodos de proteção. Significa que se a tensão de RB0 aqui for superior a VDD, na verdade VDD mais 0,7, esse diodo vai proteger a entrada. E se a tensão for menor que menos 0,7, esse diodo aqui vai proteger também esse pino. Aqui vemos também que aqui tem um barramento de dados que está conectado ao core do processador, e entre o barramento de dados e o pino de entrada e saída, nós temos que o TRIS-B está controlando se o fluxo será de dentro para fora ou de fora para dentro. Se eu quiser que o meu dado que está aqui saia do meu microcontrolador, ele tem que passar por esse flip-flop, mas quem autoriza mesmo essa passagem de dados daqui para cá é esse buffer TRIS-State que está sendo controlado pelo TRIS-B. Então meu TRIS-B é quem vai habilitar ou não essa saída, e se a saída estiver habilitada, sim, é que ele vai repassar o que está no barramento de dados para a saída. Se eu quiser não escrever na saída, mas se eu quiser ler a saída, então meu dado vai vir por aqui, ó, dobra, vem por aqui e sobe. Aqui na folha de dados vai ter ainda todo o esquema elétrico das outras portas. Cada porta vai ser diferente uma das outras, porque as portas têm funcionalidades diferentes. Por exemplo, essa porta aqui, que é o RB6, ele também serve para a programação do microcontrolador. Também serve como clock do timer 1, também está conectado ao controlador de interrupções, enfim. Cada pino vai ter um esquema elétrico. E aqui a folha de dados mostra todos os registradores associados com o porte B, que é o porte B, o TRIS-B, e o option, mas não todo o option, apenas esse bit, o bit 7, que é quem controla os resistores de pull-up. O que são esses resistores de pull-up? Está aqui, ó. Weak pull-up. São transistores, tá, que vão atuar como resistores quando habilitados, de forma que é como se eu conectasse um resistor desse ponto para o VDD. E para que serve isso? Serve para você economizar um resistor. Quando eu conectar aqui um botão, por exemplo. Então, se eu botar aqui um botão para o terra, desculpem a beleza do meu desenho. Se eu botar aqui um botão para o terra, esse resistor que é necessário para o VDD pode ficar dentro do PI, que é interno. Essa configuração só estará disponível quando eu configurar o pino como entrada. Não tem sentido você botar um resistor de pull-up se eu configurar isso como saída. Mas vamos voltar ao TRIS-B. Vai ser mais simples eu explicar lá no MPLAB mesmo. Eu boto um comentário e vocês vão entender como ele funciona. Voltando para lá. Eu vou voltar para a folha de dados, mas é a última vez, eu prometo. Aqui na organização de memória de dados, digo por hoje, né? Nós já vimos essa figura e o TRIS-B está aqui na coluna, no banco 1. Então esse é o banco 0, essa coluna toda é o banco 0, essa coluna é o banco 1. O nosso status, o nosso porte B e o nosso registrador de uso geral estão todos no banco 0. De fato, a maioria dos registradores que vamos utilizar com mais frequência vão estar no banco 0. Agora, o TRIS-B está no banco 1. E toda vez que eu quiser fazer qualquer modificação no TRIS-B, eu tenho que dizer para o PIC que eu vou trabalhar no banco 1. E essa ordem é feita no registrador status. Vou lá agora no registrador status.
para vermos isso. E está aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. São esses dois bits, RP0 e RP1, quem controla o banco da memória que eu estou trabalhando. No caso, eu só vou estar trabalhando no banco 0 e 1, de modo que esse primeiro bit aqui pode ficar sempre em 0. Eu não preciso me preocupar com ele. Ele é o RP1, então eu vou me preocupar somente com o RP0. Veja que o RP1, por padrão, na hora que eu ligo o PIC, ele já inicia no 0. Então não preciso realmente me preocupar com ele. Agora o RP0 não. O RP0, se eu botar 0 nele, eu vou estar no banco 0. E se eu botar 1 nele, eu vou estar no banco 1. Lembrando que lá no MPLAB, eu tanto vou poder me referir a esse bit como 03,5, que esse é o bit 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, BCF ou BSF 03, no caso em hexadecimal, 0x03,5. Ou eu posso utilizar o arquivo de definição do PIC, que aí já facilita bastante, porque no arquivo de definição ele já vai saber que status está no endereço 3 e que RBP0 é igual a 5. Então, se eu incluir o arquivo de definição no projeto, eu vou poder escrever BCF status, RP0, ao invés de ter que trabalhar com os números, com os endereços. Agora sim eu posso voltar para o MPLAB em definitivo, assim espero. Depois vou ter que voltar só para ver a questão dos bits de configuração, mas vamos nos preocupar com isso depois. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é incluir o arquivo de definição, que eu já fiz aqui. Vai ser dizer quem será meu sensor S1, S2, S3 e o LED. Para isso eu vou usar a definição. Vou ver lá o bit. RB4. RB2. Feito isso, eu vou lá no meu fluxograma ver as minhas variáveis que eu estou usando. No caso, só esse num_obj, que é a quantidade, né? Eu botei num de número de objetos, enfim. E aí esse valor vai estar registrado no endereço 20 da memória de dados. Essas configurações iniciais, na verdade, só vai ser uma configuração que é a configuração do TRIS-B. Para configurar o TRIS-B, eu tenho que antes ir para o banco 1. Então eu vou botar aqui. E aqui nesse meio é onde eu vou configurar o TRIS-B. Finalmente, como é que funciona o TRIS-B, né? O TRIS-B funciona da seguinte forma. Cada bit do registrador TRIS-B vai estar diretamente relacionado com o bit do registrador PORT-B. Por exemplo, o bit 0 do TRIS-B está relacionado com port B0, o bit 1 do TRIS-B com port B1. No caso, os bits que tiverem escrito o número 1 vai configurar aquele pino correspondente como entrada. E se eu colocar um 0, por exemplo, aqui, ele vai estar configurando essa porta como uma saída. No meu caso, quem é a saída? Minha saída é o LED, que está no port B1. Então eu venho aqui no port B1 e coloco 0. Por padrão, é melhor você deixar sempre como entrada e só muda aquelas que você quiser como saída, que você bota como saída. Quando eu ligo o PIC, por padrão, já começa tudo como entrada. Por quê? Evita de você queimar um pino do PIC caso você faça alguma ligação incorreta. Quando o pino é configurado como entrada, ele fica com alta impedância. Não tem corrente entrando no PIC, ou saindo, no caso.
Mas quando você configura como saída, aí aquele pino fica com baixa impedância, e aí se você fizer uma ligação errada no protoboard, ele vai queimar o PIC sim. O PIC não tem proteção se você tentar puxar mais corrente ou tentar injetar mais corrente do que a capacidade dele. Vai queimar aquele pino. Se a corrente não for muito alta, queima só aquele pino e o resto continua funcionando. Mas dependendo da corrente, pode queimar realmente todo o circuito. Essa configuração deve ser feita com bastante cuidado. Seta o porte B1 como saída. E a dica prática que tem para isso aqui é você associar o número 1 com I de input, ou seja, onde tiver 1 é entrada. E o 0 associar com O de output. Isso facilita bastante você decorar quando você vai estar configurando como entrada ou quando está configurando como saída. Dei uma organizada aqui para facilitar a implementação, tá? Então, a dica é ir com calma e cada bloquinho desse você vai analisando por um e vai convertendo em assembly, sem estresse. Eu só adicionei esse TST sai, como se fosse teste se é de saída, para facilitar, mas teoricamente não precisava botar ele. Lembrem que se eu tenho uma derivação aqui, só precisava ter um label. Então eu botei esse e esse. Um dos dois é redundante, mas para facilitar aqui a lógica na implementação, eu vou deixar os dois. Vou implementar logo toda essa coluna aqui, certo? Até o fim. Quando chegar aqui no fim, eu vou implementar essa outra coluna até o fim. Por fim, eu implemento isso aqui. Aqui também precisa de um label, né? Vou botar tst obj. Pronto. Testa os objetos. Vou voltar lá para cima. Um método prático aqui é o seguinte: onde tiver 0 é BTFSC, onde tiver 1 aqui embaixo é BTFSS. Vamos adotar essa regra e vai dar tudo certo. Então ele vem para essa próxima linha se caso seja 1, ou seja, goTo tst sai. E vai vir para essa linha aqui, ou seja, pula a próxima linha sim 0, ou seja, vem para cá, que no caso é inclusive tem esse label ent, e nessa linha ele já testa o S3. No caso é SS, veja que embaixo do S3 tem 1. Vem para essa linha C0, ou seja, goTo principal. E pula essa linha, vem para cá S1, ou seja, testa S1. Aí S1 tem um 0 embaixo, então SC. Se S1 for 1, ele vai para a principal. E assim vai. Eu não vou ficar falando para poder acelerar o vídeo. Pronto, terminei já toda essa primeira coluna, agora eu vou para a segunda coluna. Agora é o tst obj. Veja que eu não botei aqui um goTo tst obj, porque já está na sequência natural. O program count, o PC, depois que executar essa instrução, que é essa aqui, naturalmente ele vai vir para tst obj. Eu não preciso botar goTo.
Pronto, vejam que o trabalho maior é fazer o fluxograma. Vou compilar tudo agora. Deu 3 erros. Está dizendo que eu não defini SAI e SA2, que deveria ser SAI2, eu acho que eu esqueci de botar o I. Então, onde é que tem SAI? SAI é antes do BTFSS1. É aqui. Eu esqueci de definir esse label, SAI. E o SAI2 é antes do BTFSC S2. E aqui eu botei SAR, quando era SAI. Deixa eu compilar novamente. Ou construir. Deu mais um erro, que foi falta de argumento. Deixa eu dar 2 cliques aqui. Claro, o número objeto não é um bit, o número objeto é um byte. Eu não posso testar um byte com BTFSC ou BTFSS. Aqui eu vou ter que colocar aquele algoritmo que nós fizemos na última aula, que testa se um número é maior ou menor do que o outro. Vou ver aqui no fluxograma, ele quer saber se é maior ou igual a 10. Não sei se vocês se lembram, 10 é muito, né? Vou botar 5, porque facilita no teste. Não sei se vocês se lembram como foi feito na última aula. Foi usando o bit status C, que é o bit 0 do registrador status. Você subtrai o número objeto dessa literal 5 e vê o status C. Então vamos lá, se número objeto for menor que 5, o que vai acontecer é que ele estoura. Então faz status C igual a 0. Implica nisso. Então, pela lógica, isso é a mesma coisa de dizer que se for maior ou igual a 5, o status C vai ser igual a 1. Então é isso que eu quero. E ele vem para essa linha se status C for igual a 1, ou seja, nesse caso, número objeto que está maior ou igual a 5. E ele pula uma linha se for 0, se o status C for 0, ou seja, ele vem para essa linha quando o número objeto for menor que 5. No caso é para ligar o LED, é isso? É. Por sorte deu certo aqui, então se for maior ou igual a 5, ele vem para a liga LED. Se for menor que 5, ele desliga o LED e vai para a principal. Ok, eu acho que agora a lógica está certa. Vou compilar novamente. Tecnicamente não é compilar não, tá pessoal? Mas eu falo compilar pelo vício de linguagem. E agora com sucesso. Agora é hora de simular, se tiver tudo certo, nós gravaremos o pique. Primeira coisa que temos que fazer, uma coisa que eu não fiz antes, mas que é interessante, é inicializar num objeto. Então vou botar aqui move LW, para quando eu ligar o pique, ele já começar com um número, mesmo que seja 0, para garantir que ele vai começar com 0. Eu vou botar aqui um número qualquer, por exemplo, ele toda vez que ligar o pique, ele vai começar esse estoque com 2, em um objeto, só para a gente testar, certo? É importante sempre inicializar as variáveis. Aqui no watch, nós vamos ver o port B, nós vamos ver também o num obj. OBJ, desculpa. Aqui em propriedades, ele fica melhor de ver em binário, e esse daqui vai ficar melhor de ver lá em decimal. Certo? Então eu vou executar aqui, e agora vou F7, 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 aí foi. No objeto ficou em 2, eu vou apertar e segurar em F7. Agora o port B está todo em 0, significa o seguinte, que S1, S2, S3 está tudo em 0. Como é que eu faço agora para mexer nisso aqui? Isso aqui eu não consigo mexer aqui, direto. Se eu digitar aqui, ou melhor, eu só consigo no que for porta de saída. O que tiver configurado como entrada, eu não consigo. Eu vou botar tudo 1, e vocês vão ver que só vai ficar 1 no RB1, que é o LED, aqui ó, RB1, é o porte B1. Então eu só consigo acender e apagar o LED aqui diretamente, mas os sensores ele não controla pelo watch.
Para controlar os sensores, eu tenho que vir aqui em Debugger, Estímulos, esse New Workbook aqui. E agora você vai botar aqui os pinos que você quer controlar. Aqui, lembrando que isso é só de entrada, tá? E aqui é só saída. Aqui é coisas de entrada, aqui é coisa de saída. Deixa eu zerar de novo para não alterar a simulação. Quais são meus pinos que eu preciso? É o RB4, que é o meu sensor. E o que é qual é a ação que eu devo tomar aqui quando apertar nesse botão Fire? Eu vou botar Set alto, ou seja, coloque nível lógico 1. E vou botar outro botão também RB4 com Set low. Ou seja, quando apertar aqui, ele vai para nível lógico 1. Quando apertar aqui, ele vai para nível lógico 0. Esse daqui é o sensor 1, S1. Eu vou botar agora o S2, que é o porte B2. Set high, RB2. Set low. E vou botar agora o RB1. O RB1 não, RB3, que é o S3. Set high, RB3, opa, RB3, set low. Depois vocês mexem aqui, porque tem muitas possibilidades de você fazer estímulo entrando no microcontrolador. Mas essa parte aqui é a parte mais básica. Vamos lá. Então, vou colocar aqui tudo em nível lógico 1. E na hora que eu apertar em F7 agora, vocês vão ver que aqui vai ficar 1 em 1. Nos 3 sensores, que é o S1, S2, S3. Na verdade, o S1 é o RB4. S1, esse aqui é o S2 e o do meio é o S3. Certo? Aqui não está na ordem física da montagem dos sensores não, tá? Infelizmente não dá para aumentar o tamanho dessa letra. Então, quem tiver com dificuldade, vocês olhem aqui na hora que eu apertar. Vai mexer aqui no Watch, o Watch tem a letra maior. Então, se tiver tudo em 1, é para ele ficar aqui mesmo. Ele fica testando S1. E se S1 tiver em 1, ele pula para S3 e testa S3. E ele fica S1, S3, S1, S3. Até que o objeto fique em cima de um desses dois sensores, ou S1 ou S3. Eu vou testar logo o lado do S1. Se chegar um objeto em cima do S1, o RB4 vai para 0. Quando o RB4 vai para 0, eu vou apertar e segurar em F7. E ele vai ficar preso nesse outro loop, onde ele vai ficar testando. Eu vou abrir aqui o fluxograma novamente. Está aqui, então ele fica preso nesse loop ENT, que é esse loop aqui, F7 de novo, até que S2 seja 0. Aqui eu não vou testar todas as possibilidades por uma questão de tempo de vídeo, mas vocês podem em casa testar. Quando S2 for igual a 0, ele passa para esse loop ENT2. Eu vou botar aqui, S2 foi para 0, F7, aí ele passou para ficar preso dentro de ENT2. Dentro de ENT2, ele vai sair quando S3 for igual a 0. S3 vai ser igual a 0. Ele vai sair de ENT3 e já fez aqui o comando. Ele já incrementou. Aqui era 2, passou a ser 3. E depois ele volta para o início. Antes de voltar para o início, ele faz isso aqui, né? Ele testa se o número é maior ou igual a 5. Para ligar ou desligar o LED. O LED é esse bit aqui, é o RB1. Vamos ver se ele vai ligar. Não, o LED está desligado, certo? Então eu vou incrementar até o número objeto ser igual a 6, que é para ligar o LED, tá? Então, de novo, vou botar os 3 em nível lógico 1. Ele vai ficar preso aqui. Vou limpar o sensor 1, limpar o sensor 2, limpar o sensor 3. Aumentou aqui para 4. Vou voltar os 3 para nível lógico 1. Limpar o sensor 1, limpar o sensor 2, limpar o sensor 3. Aumentou para 5. Na hora que aumentou para 5, é para ser maior ou igual a 5, na verdade, o LED já acendeu de imediato. Vou botar de novo os 3 em nível lógico 1 e vou testar agora no sentido reverso. Começando trás para frente aqui, zerando o sensor 3, depois zerando o sensor 2, por último zerando o sensor 1. Aí ele diminuiu aqui em 1 unidade a quantidade de objetos que está no estoque. Agora está saindo os objetos. Vou botar os 3 em nível lógico alto novamente e vou fazer novamente. Zerei o 3, zerei o 2, zerei o 1. Abaixou mais um item no estoque. De novo ele vai passar mais uma vez pela esteira. 3, 2, 1. Zerou. Agora, só o último teste, vou fazer no sentido contrário novamente.
zerando o sensor 1, depois o sensor 2, depois o sensor 3, aumentou 1 unidade. Então, a princípio, está funcionando de acordo com o esperado. É hora de gravar o pique, mas antes, nunca é tão direto, né? Antes temos que ver os bits de configuração. Voltando aqui para a folha de dados do microcontrolador PIC, na página 12, lá na aula de periférico nós definimos que aqui no meio era o core, né, que é onde tem a unidade lógica aritmética, o registrador de instrução, a decodificação, o program counter, isso tudo faz parte do core. E tem também os periféricos, que é a memória flash, memória RAM, controlador de portas, temporizadores, geração de PWM, RS232 serial, né, protocolo serial, memória EDOSPROM, comparador analógico. Só que agora eu vou pegar o core e vou dividir em duas partes. Pronto, já desenhei, então como dito, vou dividir o core em duas partes. Os circuitos especiais vão controlar a forma como o oscilador funciona, se os pinos do oscilador podem ser usados também como entrada e saída, no caso de usar o oscilador interno, vai verificar a questão do reset, se eu vou conectar internamente o reset já permanentemente numa tensão ou não. Vai configurar também aqui se esse pique vai ser capaz de ser programado na própria placa, sem precisar de uma alta tensão no pino de reset. Vamos detalhar essas coisas. Vamos lá na página, nesse item 14, características especiais do computador, da CPU. Está na página 97. Certo? Aqui vai ter uma descrição, mas vamos direto aqui para esse registrador. Então, aqui na página 98 tem esse registrador, que é um registrador diferente, é um registrador que tem 14 bits de largura. Esse registrador não faz parte nem da memória de dados, nem da memória de programas. É um registrador separado e que nós vamos utilizar ele para configurar todas essas características especiais do PIC. E é obrigatório nós analisarmos ele toda vez antes de gravar o PIC. E até antes de simular também, que algumas coisas aqui influenciam na simulação. O bit 13 diz aqui se a memória flash terá uma proteção ou não contra a leitura. Porque você pode fazer um produto e gravar o programa no PIC, mas não quer que alguém compre esse seu produto e faça engenharia reversa, ou seja, que leia o programa do PIC e depois copie esse programa em outros microcontroladores. Então, se eu quiser bloquear a leitura desse código, eu posso colocar esse bit aqui em nível lógico 0. Tá aqui. Em nível lógico 1. Por padrão, é tudo 1 aqui, exceto esses 4 que estão em cinza, que ficam em 0. Então, por padrão, a proteção do código está desligada. Se eu quiser proteger o código, eu tenho que botar ele em nível lógico 0. Mas na frente eu vou mostrar no MPLAB como é que faz para botar esses bits. A propósito, esses bits de configuração vocês vão ver em outros lugares chamando de fuses ou fuses. São fusíveis em português. Tá? É outro termo utilizado. Por exemplo, quando você vai usar o CCS, que é o compilador para C, lá ele usa esse termo, fuses. Mas voltando para cá, o bit 8 protege a memória de dado, tá? Contra leitura. A diferença do bit 8 e do 13 é porque o 13 é memória de programas, o 8 é memória de dados. O bit 7, ele permite uma programação em baixa tensão. O que é que quer dizer isso? Vamos dizer que eu faça um produto e queira botar no mercado, mas seja um produto que eu quero que seja atualizável, o firmware. Então, é possível gravar o PIC já na placa final, utilizando os 5 volts normal daquele circuito. Porque quando você compra um gravador de PIC, o gravador do PIC coloca 15 volts no pino de reset para poder gravar o PIC. Ele precisa de uma alta tensão para a memória flash funcionar. Mas alguns modelos de PIC permitem essa gravação em baixa tensão. Mas nesse caso, veja que você perde o pino RB4. O próximo bit é o bit 6. O bit 6 tem a função de resetar o PIC automaticamente quando a tensão de alimentação cair a partir de um determinado valor. O bit 5 permite que eu use o pino de reset, não como reset, mas como um pino de entrada e saída. Na verdade, ele não vai funcionar como entrada e saída, apenas como entrada. E nesse caso, eu configuro ele aqui como 0, o pino de reset você pode usar para ler um botão, e o reset ele vai estar internamente conectado ao VDD. Ou seja, eu não preciso puxar um fio de fora para o reset. A desvantagem disso é porque você vai ficar sem ter como dar um reset no PIC a partir de um botão.
É normal você ter circuitos e ter um botãozinho de reset. O bit 3 está relacionado com o tempo que é possível de ser configurado para que o PIC ligue e o oscilador se estabilize. Porque na hora que você energiza o circuito, o oscilador ainda não está funcionando da forma mais estável. Então você vai precisar dar um tempinho para que o oscilador se estabilize, para só depois eu começar a executar as instruções do meu microcontrolador. Então é possível eu dar aqui um delay entre a energização do microcontrolador e o início efetivo da execução das instruções. Isso aqui é bastante útil, tá? Tem algumas situações que você não vai poder ligar algumas coisas dessas. Por exemplo, esse temporizador você não vai poder usar quando estiver usando o debugger, né? Que é quando você grava o programa no PIC e quer ficar visualizando o que está gravado no PIC e o que está lá na memória de dados a partir do MPLAB. Por outro lado, eu costumo sempre habilitar quando estou fazendo protótipo, porque as montagens em protoboard sempre tem um certo ruído, minha fonte não é tão boa, vai ter aí algum efeito de capacitância que não vai fazer com que a tensão de alimentação do meu protoboard fique estável instantaneamente, enfim. Eu gosto de usar. O bit 2, ele liga e desliga uma função do PIC que é o cão de guarda em português, né? O Watchdog Time, que é um temporizador que automaticamente fica resetando o PIC de tempos em tempos. E se você não quiser que ele resete, você em código, né, nas suas instruções, você vai ter que dar um comando, que é o Clear Watchdog Timer, CLRWDT, que vai limpar esse timer. Quer dizer o seguinte: se você passar muito tempo sem dar essa instrução, o PIC vai resetar. Então, em código, o programador tem que ter essa preocupação de sempre estar limpando esse temporizador para evitar que o PIC fique se resetando. Essa função é útil quando você tem um sistema e quer prevenir que, no caso de se ele travar num loop infinito, que ele fique lá travado. Porque assim, a gente está fazendo projetos pequenos aqui, mas vamos dizer que você está fazendo agora um projeto de um roteador wireless de 10 mil linhas de código. Em algum momento pode ser que ele caia em algum canto da memória e fique travado lá. Na verdade, tem equipes inteiras de teste, tem procedimentos de teste, mas tem casos que o teste não cobre todas as situações. Então, se você é programador e quer garantir que o seu equipamento não fique travado, você pode habilitar essa função. Depois de um determinado tempo, sozinho o microcontrolador se reseta. Por fim, você vai ter os bits de configuração do oscilador. Então, o oscilador, você vai ter as seguintes possibilidades. Usar um oscilador com resistor e capacitor. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa montagem. Logo aqui embaixo você vai ter todo o circuito elétrico e como configurar em cada caso, tá? Mas aqui eu vou falar só por cima. Então você pode usar um resistor e um capacitor como oscilador. Qual a vantagem? É o custo, que é um baixo custo. E qual é o problema? É que não é tão preciso. Nesse caso, você vai precisar dos pinos RA6 e RA7 para ligar os osciladores. Mais uma vez, se você quiser fazer, o circuito está aqui embaixo. Oscilador RC estaria aqui. Só botar o resistor, capacitor. Só uma curiosidade, o pino OSC2 aqui, ele fornece de volta uma frequência 4 vezes menor do que a frequência do oscilador. Então, se eu ligar isso aqui no osciloscópio, eu posso saber precisamente qual a frequência que está sendo gerada aqui por esse oscilador. Mas vamos voltar para lá. Então, você tem duas possibilidades aqui. Uma é justamente você utilizar o OSC2 para ler a frequência que está sendo gerada. E a outra possibilidade, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. E a outra possibilidade é você usar o OSC2 como um pino de entrada e saída normal, para ler um botão ou então acender um LED. Outra possibilidade de oscilador é você utilizar um RC interno que tem dentro do PIC, na frequência de 4 MHz. E aí você também vai ter duas possibilidades. No caso aqui, o OSC1 sempre vai ficar como pino de entrada e saída. Agora, o OSC2, ele também pode ser configurado tanto para mostrar a frequência que está sendo gerada pelo oscilador RC interno do PIC, quanto como pino de entrada e saída normal. Esse modelo é o que nós vamos utilizar nesse projeto porque economiza componentes. Você não precisa botar um resistor e um capacitor externo.
Em seguida, temos essa outra opção, que é você utilizar um gerador de clock externo e conectar ao microcontrolador PIC. Inclusive, você pode usar um gerador de funções do laboratório ou fazer um circuito externo de geração de sinal de clock. Nesse caso, o pino OSC2, que é o RA6, sempre vai ficar como clock out, mostrando qual é a frequência de clock que está entrando. E o pino OSC1 é o que será conectado a este gerador de clock. E por fim, temos essas três opções, que é você utilizar um cristal como oscilador. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o cristal ele é muito mais preciso do que o oscilador RC. E ele trabalha no conceito de frequência de ressonância. Quando você quer comprar um cristal, você vai na loja, pede o cristal naquela frequência certinha que você quer. Por exemplo, cristal de 20 MHz. Então o PIC divide aqui em três tipos de cristais, que é o cristal de baixa potência, o cristal normal e o de alta velocidade. Então eu pessoalmente uso o cristal em duas situações. Ou quando eu quero realmente um processamento mais rápido, isso já aconteceu comigo, quando eu precisei fazer 18 PWMs em paralelo com o microcontrolador de baixo custo. Então, precisei usar um cristal de 20 MHz para dar conta, inclusive 20 MHz era o limite de frequência de oscilação para aquele dispositivo, que é também para esse 16F628. Ou quando eu quero uma frequência de oscilação muito específica. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com sinais de TV, que tem uma velocidade muito específica na varredura das linhas e colunas da imagem. Então, aí você precisa de um cristal com um valor que é um valor fracionado, um valor quebrado muito específico. E esses cristais com valores muito específicos são encontrados no comércio. Por hoje nós vamos utilizar o oscilador interno. Vamos dar uma olhada como ficará a nossa configuração. O bit 13 eu vou deixar em nível lógico 1, ou seja, o código sem estar protegido. O bit 12, 11, 10 e 9 são lidos como 0. O bit 8 é lido como 1, ou seja, também vamos tirar a proteção da memória de dados. O pino 7 vamos desligar também, não vamos utilizar a programação em baixa tensão. Vou desligar também essa questão do reset automático quando a tensão cai, acho que não é necessário nesse caso. O próximo bit é esse 5, vou deixar em nível lógico 1. Ou seja, o pino do reset será reset. Está aqui. O próximo é o bit 4. Tem a ver com o oscilador. Na verdade, o oscilador ele é configurado aqui e nesses dois. Ele é quebrado no meio. Não sei por que exatamente, mas o primeiro bit de configuração é esse e os dois menos significativos são esses dois. É o que faz essa combinação de 3 bits. Então, meu oscilador, eu quero oscilador interno. O RA6 tanto pode ser a saída do clock, como pode ser um pino de entrada e saída. Para mim será irrelevante. Então eu vou botar 101. 1, 0, 1. Falta só esses dois do meio, que é o bit que diz se eu terei um delay antes de começar a executar a minha instrução, na hora que eu energizo o PIC. Eu gosto de deixar. Então vou botar 0 para habilitar. Tá aqui 0. E por fim é o watchdog time, que é eu também vou desligar ele, que é aquele reset que fica dando de tempos em tempos automaticamente. Vou colocar 0. Para eu conferir se está certo, eu vou converter isso em hexadecimal. Vou usar a calculadora mesmo, que é mais rápido. Eu já estava aqui aberto. Vou botar aqui agora o código binário. Deu 2131 em hexadecimal. Eu tô achando estranho, porque de cabeça eu sei que vai dar 3F, pelo costume, pela prática, vai dar 3F31. Eu não sei porque deu 21. Na verdade, eu acho que ele sempre vai escrever aqui ao invés de 01. Talvez ele leia 0, mas o MPLAB escreva 1, porque na verdade esses bits aqui são irrelevantes. Deixa eu testar novamente. Vou colocar aqui binário. Agora sim, deu 3F31. Então isso significa o seguinte, que ele vai escrever 1
mas aqui o fabricante diz que se eu tentar ler essa memória de configuração, ele vai ler como 0. Como tanto faz ser 0 ou 1, eu acho que isso não é uma questão para a gente se preocupar. Agora sim, vamos lá no MPLAB para vocês verem. Vocês têm que vir aqui em Configure, bits de configuração. Na verdade, tem duas formas de fazer isso. Ou você configura no código, já eu mostro como, ou você configura aqui por essa interface que facilita um pouco a programação. Eu pessoalmente prefiro por aqui, por uma questão de simplicidade. Vou desmarcar aqui, onde diz que o bit de configuração será setado no código, e vou configurar agora aqui. Agora tem uma ressalva aqui, né? Porque se você pegar o meu código-fonte e enviar para outra pessoa, a outra pessoa tem que fazer a configuração também lá no MPLAB. Se eu configurar no código, tem a vantagem de que eu não vou precisar reconfigurar no MPLAB. Eu vou mostrar aqui das duas formas. Então aqui já está mostrando 3F31, porque já é esse padrão que eu trabalho. Então, mas você vai ver aqui, que se eu mexer aqui, ele vai mexendo aqui no bit de configuração, tá vendo? Mas vamos voltar para como estava. Então o oscilador foi o oscilador interno, com o RA6 dando o clock de saída, o watchdog time foi desabilitado, o tempo de inicialização para uptime estava habilitado, o reset estava habilitado, o pino RA5 MCLR será utilizado como reset, e o Brownout Detect estava desligado. Programação em baixa tensão está desligado. Aqui está dizendo que tem que ter uma alta tensão, HV de High Voltage, no pino de reset para poder fazer a programação. E agora voltou 3F31. Agora sim, eu posso fechar e programar meu PIC. Mas antes eu vou mostrar como fazer essas mesmas configurações aqui no Assembly. Vou logo desligar lá essa questão aqui, ó. Vou marcar logo aqui dizendo que a minha configuração será feita no código. Para saber que termos devemos utilizar aqui, eu vou abrir esse arquivo aqui, .inc. Então você vem aqui em arquivo, abrir e vai lá na pasta onde você instalou o MPLAB. Não sei se tem um jeito mais fácil de achar ele. Arquivos de programa, microchip, MPASM Suite, que é o compilador de assembly, e agora você vai no P16F628A. Pronto, abri ele. E aqui dentro vão ter todas as definições do 16F628A. Por exemplo, saber que o status está no endereço 3 da memória, que o port B está no endereço 6, que o tris-B está no endereço 86 da memória, enfim. Que o C é o bit 0 do status, que o Z é o bit 2, que foram os bits que nós utilizamos aqui já, que o RP0 também já utilizamos aqui, é o bit 5 do registrador status. Mas vamos continuar. O que me interessa agora é aqui embaixo. Nessa parte de bits de configuração. E aqui embaixo ele dá os termos que eu devo usar para fazer a configuração direto no MPLAB. E aí eu vou fazer um i lógico entre as minhas configurações. Por exemplo, eu quero o oscilador interno com saída de clock. Então, veja que ele dá várias opções para a mesma coisa. Porque a pessoa pode estar mais acostumada com um termo, com outro, né? Você usa o que achar mais fácil para você. Mas esses três fazem exatamente a mesma coisa. Veja que na descrição eles estão iguais. É comum ter mais de uma forma de digitar para dizer quais os bits serão ligados. Então, esse aqui me parece legal de decorar. Oscilador interno com o clock saindo. Vou usar esse termo. Vou dar aqui um Ctrl C e vou lá no meu código, Ctrl V. Depois arrumo. Aqui embaixo fala do watchdog time. Então tem essas duas formas para dizer que ele está desabilitado, essas duas formas para dizer que está habilitado. Eu quero desabilitado. Eu vou selecionar esse aqui. Watchdog time off. Ctrl C, Ctrl V. Bem, pessoal, eu precisei abrir esse arquivo de definição porque eu, Igor, não estou acostumado a utilizar a configuração dos bits de configuração direto no código. Eu geralmente uso no MPLAB, mas reconheço
que é melhor no código quando você vai compartilhar o programa com outras pessoas. O bit que habilita o Power Up Time, né, que é aquele delay no início, vou dar aqui, é para estar ligado, on. O do reset, o reset é para estar habilitado, o pino de reset. O detector de baixa tensão, Brow Out Detect, é para estar desligado. E veja que cada um desses é igual a uma palavra aqui de 16 bits. E quando eu fizer o ilógico desses bits todinho, vai sair exatamente aquele meu bit de configuração que eu selecionei, que é o 3F31. Que inclusive eu poderia também escrever direto, tá? 3F31, programação em baixa tensão. Eu quero desligado, off. Proteção da memória, off. E proteção do código, memória de dados, antes era de dados e agora de programa, também off. Então são essas configurações que eu tenho que fazer. Agora vamos fazer o I de todos eles. Pronto. Vou botar isso tudo entre parênteses. E o resultado dessa operação tem que ser 3F31. E para dizer que isso tem que estar no bit de configuração, é só eu botar esse config. Na verdade, para ser uma diretiva do MPLAB, eu tenho que botar 2 underline aqui. Vou compilar aqui. E agora, na hora de gravar, o MPLAB já entende aqui que o configuration bits vai ser 3F31, de acordo com essas minhas escolhas que eu fiz aqui, certo? Outra diretiva que também pode ser utilizada aqui no MPLAB, que é muito útil, mas que realmente eu uso pouco, mas que é interessante, é o list, que ele vai dizer qual processador que você está usando. E aí você bota assim, 16F628A, por exemplo. Vou compilar aqui. Ele já compilou. Ele deu 2 warnings aqui, que deve ser porque eu preciso dar um tab aqui entre essas duas diretivas. Deixa eu compilar novamente. Agora sim não deu mais nenhum warning, nenhuma notícia. Essa mensagem aqui é só para você ter atenção, porque ele diz aqui que tem um registrador sendo trabalhado aqui fora do banco zero. Tenha certeza que esses bits estão corretos. Isso aqui é quando eu vou configurar o TRIS-B, tá? Aqui embaixo, cadê ele? É quando eu faço isso aqui. Aí aqui eu venho para o banco 1, mexo no TRIS-B e volto para o banco 0. Como o padrão é você ficar no banco 0, toda vez que eu mexer no registrador do banco 1, ele vai dar essa mensagem aqui. Mas isso não é um erro, nem um aviso, é só uma mensagem. Mas o bom mesmo de você configurar o processador aqui é que se por um acaso você mudar o processador aqui para qualquer outro e ficar diferente, este processador ficar diferente deste aqui, que é indicado aqui embaixo, na hora que eu mandar compilar, ele vai dar aqui uma mensagem, um warning, que vai dizer aqui, verifique o seu processador. Então, para não ficar dando essa mensagem, vou voltar aqui para o 16F. Dar um OK. Compilar novamente para ver que não vai dar aquele warning. Tá vendo? O ideal é que não fique nenhum warning aqui. O warning é um aviso, é dizer, olha, tem alguma coisa estranha. É bom você verificar. Já a mensagem, esse message, é mais para você estar ciente, mas você não precisa fazer nada. Feito isso, finalizamos 100% do programa e da configuração. Deixa eu fechar esse arquivo de definição e vamos gravar agora isso no microcontrolador PIC. Você vai vir aqui em programador e selecionar o seu programador. Eu tenho esse, o ICD2, que não é meu, é do instituto onde eu trabalho, e o PIC Kit 3, que é o meu pessoal, que é o que eu tenho em casa, porque é o mais barato que vende. Quem for trabalhar isso profissionalmente deve comprar um melhorzinho. Eu vou colocar aqui o PIC Kit 3. A primeira coisa que aparece aqui é dizendo que ele vai trocar de debugger, porque estava no simulador, para programador. Ok? E em seguida ele diz o seguinte, muito cuidado, veja se você está usando realmente o PIC 16F628, porque a partir desse ponto é possível sim danificar o microcontrolador e ou o gravador se você fizer algum erro. Agora estamos na parte da eletrônica.
se colocar uma tensão errada em algum pino, pode sim danificar. Vou botar aqui OK. Por uma questão de facilitar na edição do vídeo, eu vou fazer aqui o procedimento e em seguida vocês vão ver o vídeo disso que eu estou falando funcionando aqui no protoboard. Assim como eu também vou explicar melhor a parte de eletrônica quando eu for gravar o protoboard. Então eu tenho que vir aqui em programador, settings, configurações. E por que ele deu esse problema aqui? Porque ele não detectou o pique. E por que ele não detectou o pique? Porque o meu pique está desligado. E como é que eu faço para ligar? Eu tenho que alimentar ele. Botar VDD, 5 volts e VSS, o Terra. Vou abrir aqui a folha de dados para ver isso. Então tá aqui, temos que botar 5 volts nesse pino e o Terra nesse pino aqui. Esses 5 volts você pode alimentar pelo próprio gravador, só que aí ele tem uma limitação de corrente, uma limitação baixa de corrente, mas para o meu projeto, a corrente que o meu gravador consegue suprir é o suficiente, porque eu estou usando quase nada, somente 3 sensores. Na verdade, eu acho que já estaria quase no limite desse meu gravador. Então, no caso, se eu tivesse mais coisa, principalmente motor, que puxa mais corrente, eu teria que ter uma alimentação externa, uma fonte que eu ligue na tomada e converta para 5 volts só para alimentar o meu circuito. E eu desconectaria esse meu pino do meu gravador. Além desse pino, eu ainda vou usar esse, que eu vou mostrar mais adiante quando eu mostrar o gravador, e esse aqui, que é o pino de reset, que na verdade ele vai ser usado para injetar uma alta tensão, em torno de 15 volts, nesse pino 4, que é para habilitar a gravação na memória flash. E esses dois pinos são os pinos de clock de dados, que vai fazer a transferência das instruções para dentro da memória flash. Então no total eu vou conectar 5 pinos: dado, clock, VDD, VSS e VPP, que é a tensão de programação. Voltando para cá, então, como eu disse, eu quero alimentar o meu pique com o meu gravador. Então eu tenho que vir aqui em Power e botar aqui, ó, alimente o circuito a partir do PIC Kit 3 e bota aqui em aplicar. Mais uma vez ele vai dizer, tenha cuidado, verifique se é 5 volts ou 3.3. Então eu já sei que é 5 mesmo, vou dar um OK. Se fosse 3.3 eu podia ajustar aqui para 3.3 e aplicar a tensão. Nesse momento o meu circuito já está funcionando. Ele já está todo acesozinho, vocês vão ver em breve. Agora que ele está funcionando, vou dar aqui um OK. Mais uma vez dizendo tenha cuidado, OK. E vou gravar agora. Programa. Pronto, gravou. Então a programação é muito rápida. Uma vez que você configurou tudo, veja o tempo. De novo, cliquei, programou. É rápido. E uma vez programado, essas instruções estão na memória flash. E se eu desligar o PIC, elas não vão se perder. Ou seja, eu posso agora desconectar o gravador e levar para onde eu quiser, ligar com a fonte externa, enfim. O PIC está gravado e assim ficará por muito tempo, até que eu grave outras instruções por cima. Então agora eu vou parar de gravar minha tela e vou focar no protoboard para vocês verem a parte de eletrônica. Bom, já gravei, testei e vi que precisa fazer um pequeno ajuste. Na pressa, eu esqueci de testar o seguinte. Quando ele está entrando aqui, ó, passa por cima desse sensor, desse e desse, ok? Então, nesse momento, está 0, 0 e 0, os 3 sensores. Quando está 0, 0 em 0, ele vem para cá, aumenta aqui o número do objeto. Se esse número for maior ou igual a 5, ele liga o LED. E em seguida, ele já voltava aqui para cima. Então, no segundo loop, ele já ia começar nessa situação, 0, 0 e 0. Significa que ele está aqui 0. E logo em seguida, testa S3, 0. Ele ficaria preso aqui, 0, 0. Porém, na hora que ele começasse a se deslocar, aí o S1 agora não está mais 0. Está 1. Ele vem para cá. S3 estaria em 0. S1 está em 1, S3 estaria em 0 e S2 está em 0. E ele passa direto para esse loop aqui de SAI2. Ou seja, basta agora que S1 se torne 0 para que ele conte como se estivesse saindo. Ou seja, se de repente
o objeto faz isso aqui e volta um pouquinho, nem que seja bem pouquinho, ele já vai considerar isso como uma saída. Então, para evitar isso, eu vou colocar lá no fim desse bloco aqui do fluxograma uma lógicazinha adicional que quando ele chega aqui, ele aguarde até que os 3 sensores estejam em 1 para ele continuar verificando os sensores. Então ele vem para cá para baixo, ó. E aqui antigamente era goTo início. Só que agora, ao invés de goTo início, na verdade goTo principal, né? Já que o meu início é antes aqui. Então goTo principal. Agora, ao invés de ir para principal logo, eu vou testar S1, S2, S3. E eu só volto para o início, lá para o principal, caso S1, S2 e S3 estejam ao mesmo tempo em nível lógico 1. Inclusive fica de lição isso, tá? Na pressa, às vezes nós só analisamos um loop. Mas é importante analisar o seguinte, quando acabar aqui no fim, que voltar para o início, S1, S2 e S3 não são mais os mesmos. Eles estão com valores diferentes. O que é que vai acontecer agora? E essa análise foi que eu não fiz. E aqui no programa eu já implementei, a única coisa que adicionou foi isso. Testa S1, se S1 tiver igual a 1, pula essa linha e testa S2, se S2 for igual a 1, testa essa linha. S3, se S3 for igual a 1, vá para a principal. Essa foi a única mudança que eu fiz em relação ao algoritmo inicial. Agora sim, vou mostrar como ficou na eletrônica. Então o sistema vai contar a quantidade de objetos que passa da esquerda para a direita, entrando, e da direita para a esquerda, saindo. Quando chegar em 5, esse LED branco que tem aqui, ele acende. 1, 2... Se bem que eu não sei quantos tinham antes. Agora 5. Estava zerado mesmo. Então, chegou em 5, o LED acendeu. Vou botar aqui mais 6, 7, 8. Agora eu vou começar a tirar os objetos de dentro. Agora da direita para a esquerda. Tiro 1, tiro 2, 3, 4. O LED apagou. É igual ou maior que 5 que o LED acende. 3, 2, 1, 0. O que é que acontece se eu continuar tirando? O registrador vai estourar e ele vai para 255. Aí o LED acende, certo? Como esperado. Eu vou agora apagar o LED botando um objeto. Ele está em 255, quando eu botar um objeto, vai para 0. O registrador estourou. Vou botar agora 5 objetos. Ele está em 0. Para testar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Então está funcionando perfeitamente. Aqui são 3 sensores de presença infravermelhos. Cada um tem um transmissor e um receptor, né? O transmissor é um LED infravermelho, o receptor é um fotodiodo, um fototransistor. E ele já tem aqui uma regulagem de sensibilidade. Cada sensor desse tem 3 pinos. Um é ligado em VCD, o outro em VSS, que é o terra, e o terceiro pino é o pino de sinal, que ele vai para 0 toda vez que ele detecta um objeto. Ok? Então eu vou simular aqui, ó, como se fosse um objeto passando na frente deles. Na hora que ele detecta, veja que tem um LEDzinho que acende. Vou colocar agora algumas fotos da montagem mostrando as conexões que foram realizadas, tá? Só um detalhe, esse aqui é o PicKit 3, que eu falei, é o mais barato que eu tenho. Eu vou mostrar numa foto que eu vou pegar da internet como é essa conexão. E esse aqui é o ICD 2, que é o que a gente tem em bastante quantidade lá na instituição, que é um mais antigo, não funciona com MPLAB mais novo, mas funciona bem. Uma plaquinha por fora para fazer a gravação. Você conecta um fio nele e nessa plaquinha, bota o PIC conectado nessa plaquinha e grava o PIC. Ou ele tem aqui esses pinos aqui na lateral que permite que eu bote um cabo aqui e leve até meu protoboard, assim como feito com o PicKit 3.